Minha amiga Kate sempre tinha algo a dizer sobre meu rosto. Toda vez que saíamos, ela soltava comentários como você ficaria muito melhor com um pouco de rímel ou tem um kit que realmente te ajudaria. Eu deixava passar porque éramos amigas desde o colégio e achei que ela falava com boas intenções. Mas então veio a festa de noivado dela. No mês passado fui com um vestido bonito, cabelo arrumado, me sentindo bem comigo mesma. Kate me olhou de cima a baixo e soltou alto: "Nossa, você realmente devia ter me avisado que não ia se maquiar, eu teria trazido meu kit." Ela disse isso bem alto para todos ouvirem, inclusive para a família do noivo que eu estava conhecendo pela primeira vez. Senti o rosto ficar vermelho, até a mãe dela enfiou o garfo dizendo: "A Kate está certa, querida, um pouco de cor real daria vida a você." Passei a noite inteira sentindo todos olharem para meu rosto lavado. Kate não parava de me apresentar como a minha amiga natural com aquele sorriso falso. Naquela noite escrevi para minha irmã contando tudo e ela ficou furiosa. Disse que Kate estava sendo uma idiota e se ofereceu para maquiar-me no casamento, já que trabalha na Sephora. Primeiro eu disse não porque não queria agir por vingança, mas ela me convenceu dizendo que me ver bem não tinha a ver com Kate e sim com eu me sentir segura. 2 semanas antes do casamento fomos às compras: base, corretivo, sombras, paletas, tudo. Ela me ensinou a fazer um look glam completo que realçava meus olhos e deixava a pele impecável. Treinamos 3 vezes até eu conseguir sozinha. Na manhã do casamento acordei às 6 para começar a me maquiar, fiz tudo como a irmã ensinou e vesti um vestido azul espetacular que guardava para uma ocasião especial. Quando me olhei no espelho quase não me reconheci. Estava maravilhosa. Cheguei cedo à igreja e achei meu lugar, mas não esperava o que aconteceu. Eu estava checando o telefone quando ouvi passos apressados no corredor. Era Kate em seu vestido de noiva, literalmente correndo pelo corredor até cair no mármore. Ela vinha direto para mim com uma expressão que eu não soube decifrar. As madrinhas vinham atrás tentando alcançá-la. "Posso falar com você um momento?" Kate disse, a voz tensa. "Claro", respondi, levantando-me do banco. Ela me pegou pelo braço e me conduziu a um canto mais reservado da igreja. As madrinhas ficaram à distância, mas perto o suficiente para ouvir se levantássemos a voz. "O que você fez?" Kate me encarou de cima a baixo, os olhos parando no meu rosto maquiado, no vestido, nos sapatos. "Você está diferente", completei a frase. "Sim, muito diferente." Kate mordeu o lábio inferior, algo que fazia quando estava nervosa. "Por que agora? Por que decidiu isso justamente hoje?" A pergunta me pegou de surpresa. "Eu precisava da sua permissão para me arrumar?" "Não entendo o que quer dizer." "Você sabe exatamente", respondeu Kate, abaixando a voz. "Você sempre faz piada de meninas que usam muita maquiagem. Você sempre diz que é natural e agora aparece no meu casamento parecendo. Kate, você quer roubar meu protagonismo." As palavras me atingiram como um tapa. Por todos esses anos pensei que os comentários de Kate sobre eu me maquiar eram para me ajudar, mas agora entendi a verdade: Kate me sabotava o tempo todo. "Protagonismo", repeti sentindo a raiva subir. "Kate, é seu dia. Vim só para celebrar com você." "Então por que se veste assim?" "Você nunca faz isso." "Porque eu quis." "Isso é errado?" Kate não respondeu de imediato, me fitou com aquela expressão que eu já tinha visto centenas de vezes, mas nunca soube interpretar. Era disfarce de preocupação. "Kate, os convidados estão chegando", interrompeu uma das madrinhas. "Devemos voltar." Kate respondeu sem desviar o olhar: "Claro. Olha, eu sei que não quis dizer aquilo, mas sempre achei que você entendia seu lugar no nosso grupo. Você é a amiga doce, a que não compete, a que nos faz sentir melhor." Meu lugar, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse parar. Qual seria exatamente meu lugar? "Kate, não se ofenda. Você sempre foi amiga boa, não precisa se arrumar tanto porque tem outras qualidades." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as vezes que Kate me disse para me maquiar, sugeriu meu cabelo, minha roupa, meu sorriso, não foi para ajudar, foi para me manter no meu lugar, para que eu nunca brilhasse mais que ela. "Sabe de uma coisa, Kate", disse erguendo o queixo. "Você está certa. Sempre soube meu lugar. Mas hoje decidi mudá-lo." A expressão de Kate ficou dura. "Não gosto dessa sua atitude. E não gosto de descobrir que minha melhor amiga de escola me brinca há anos. Isso não é verdade." "Não é? Então explique por que te incomoda tanto eu estar bonita hoje. Explique por que, em vez de me parabenizar ou perguntar quem me maquiou, a primeira coisa que você faz é reclamar." Kate abriu a boca e não saiu som. As madrinhas se entreolharam desconfortáveis. Sarah aproximou-se. "Meninas, a cerimônia começa em 15 minutos. Kate, Marcos quer te ver." Ao ouvir o nome Marcos, algo mudou no rosto de Kate, um pânico atravessou seus olhos. "Onde ele está?" "Na sacristia com os padrinhos, mas disse que queria te ver antes que a cerimônia começasse." "Quando você chegou, eu disse quem você era", interrompi. Kate ficou pálida, o profissional make-up mostrando rachaduras na expressão. "O que você fez com ela?", perguntei. "Eu disse que você era amiga da Kate." "Por quê?" "Porque quando você chegou, Kate não terminou e saiu abruptamente em direção à sacristia. Fui atrás, curiosa", as madrinhas murmuravam. Na porta da sacristia ouvi vozes masculinas. "Você tem certeza que não a conhece?", perguntou Marcos. "Parece familiar." "Não, mano, nunca a vi", respondeu o outro. "Ela é bonita." A voz do irmão de Marcos comentou: "É bonita e tem algo mais." "Não sei explicar." "Marcos, você vai se casar? Não pense em outras mulheres", alguém disse. "Não estou pensando assim", Marcos defendeu-se, a voz sem convicção. "Só que há algo familiar, como se eu a tivesse visto em sonhos." Kate congelou diante da porta da sacristia.
Eu podia ver seus dedos trêmulos segurando o tecido pesado do vestido branco, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. O pânico que antes era apenas um lampejo agora estava estampado no rosto dela inteira. Eu a observei em silêncio por alguns segundos, mas quando ela não se moveu, decidi quebrar o gelo. Kate, por que está tão nervosa? Ela se virou bruscamente, o véu balançando de um lado para o outro. Você não entende, a voz dela era quase um sussurro. Você não deveria estar aqui assim, desse jeito. Desse jeito como? Bonita? Confiante? Perguntei, deixando escapar a ironia que vinha engasgada na garganta desde a festa de noivado. Os olhos dela faiscaram. Você não percebe? Ele está olhando para você. Marcos não pode se distrair hoje. Nesse momento, a porta da sacristia se abriu e Marcos saiu. O rosto dele se iluminou quando me viu, como se estivesse reconhecendo alguém de muito tempo atrás. Você, disse, apontando para mim. Eu sabia que não estava ficando louco. Eu já sonhei com você. O silêncio caiu como um peso. As madrinhas atrás de nós se entreolharam, confusas. Kate parecia prestes a desmaiar. Marcos. Ela exclamou, tentando chamar a atenção dele. É o nosso casamento, você devia estar pensando em mim, não nela. Mas Marcos não tirava os olhos de mim. Ele se aproximou, os passos firmes ecoando no corredor estreito. Quem é você, de verdade? Perguntou, quase ofegante. Senti todos os olhares queimando minha pele. Não sabia o que responder. Eu era apenas, eu mesma. A amiga de infância, a natural em que sempre ficava em segundo plano. Mas, naquele momento, diante da intensidade no olhar de Marcos, parecia que eu era muito mais do que isso. Kate agarrou o braço dele com força. Marcos, olhe para mim. Ela está tentando roubar a cena, é isso que ela sempre quis. Eu balancei a cabeça, incrédula. Sempre quis? Kate, eu nunca quis competir com você. Você que me colocou nesse papel de sombra. Eu só decidi não ficar nele hoje. O rosto de Marcos endureceu. Ele olhou para Kate e depois para mim. É isso? Perguntou, a voz grave. Você diminuiu a própria amiga durante anos só para se sentir mais importante? Kate ficou sem palavras. Sua boca se abria e fechava, mas nenhum som saía. As madrinhas cochichavam cada vez mais alto, e logo alguns convidados começaram a se aproximar, curiosos com a confusão no corredor. A tensão era sufocante. Marcos respirou fundo e, ainda me encarando, disse. Eu preciso conversar com você. Ele estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás. Marcos, não. Respondi firme. Eu não vim aqui para isso. Eu vim para celebrar a união de vocês dois, apesar de tudo. Kate parecia à beira de um colapso, lágrimas se acumulando nos olhos. Você não entende. Ela gritou. Se você brilhar, eu desapareço. Eu nunca consegui lidar com isso. E naquele instante, tudo fez sentido. Não eram apenas comentários maldosos de amiga. Era medo. Medo de perder o centro das atenções, de não ser a mais admirada, a mais comentada. Eu a encarei com calma. Então talvez esteja na hora de você perceber que ninguém precisa pagar outra pessoa para poder brilhar. Marcos olhou para mim como se minhas palavras tivessem desarmado algo dentro dele. Kate, por outro lado, parecia cada vez mais frágil, como se seu mundo estivesse ruindo. O silêncio se prolongou, denso, até que uma das madrinhas pigarreou e disse. A cerimônia vai começar. Precisamos decidir, agora. Marcos olhou para Kate, depois para mim. O peso da escolha estava no ar. Marcos ficou em silêncio por um longo instante. O véu de Kate tremia junto com a respiração dela, e todos ao redor pareciam prender o ar, esperando sua decisão. Ele finalmente soltou o braço dela e deu um passo para trás. Kate, disse num tom grave. Se tudo o que ela disse é verdade, então nós começamos este casamento com uma mentira. Não. Ela exclamou, a voz embargada. Não é uma mentira, Marcos. Eu só precisava que ela não me ofuscasse. Você sabe como eu sempre lutei para ser a melhor, para ser notada. Ele fechou os olhos por um segundo, como se digerisse aquelas palavras. Então, encarou-a de novo. O problema é exatamente esse. Você sempre lutou para ser notada, mas não percebeu que eu já tinha te escolhido. Você não precisava destruir os outros para brilhar para mim. As madrinhas ficaram boquiabertas. Algumas convidadas cochichavam entre si, claramente incomodadas com a cena que já fugia de qualquer protocolo de casamento. Kate virou para mim com um olhar que misturava raiva e desespero. Você não precisava vir assim. Você estragou tudo. Eu respirei fundo, mantendo a calma que me restava. Não, Kate. Você mesma se sabotou. Eu só vim como eu queria ser. Quem estragou foi a sua própria insegurança. Marcos se aproximou mais uma vez, mas agora olhou para mim com um brilho estranho nos olhos. Você merece alguém que enxergue você de verdade. Meu coração disparou, mas eu permaneci firme. Balancei a cabeça lentamente. E você merece alguém que saiba o valor do que tem ao lado, Marcos. Esse momento é seu e dela, não meu. Kate mordeu os lábios até quase machucar a pele. Lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem que tinha levado horas para fazer. Eu não consigo, sussurrou. Eu não consigo aceitar que você seja, mais do que eu. A franqueza dela me atingiu em cheio. Pela primeira vez, não vi malícia em suas palavras, mas uma dor crua, quase infantil. O medo de ser esquecida. Segurei sua mão, mesmo que tremesse. Kate, ninguém é mais do que ninguém. A gente só é diferente. E eu cansei de me encolher para você se sentir grande.
Marcos olhou para nós duas, visivelmente abalado. Vocês precisam resolver isso entre vocês, antes de qualquer voto, qualquer promessa. Porque casamento não se constrói sobre inveja. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era apenas tensão. Era um silêncio carregado de verdades que finalmente vieram à tona, na frente de todos. Kate chorava sem parar. Eu, com a maquiagem impecável, me sentia mais despida do que nunca, mas também, livre. A cerimônia foi adiada naquele dia. E todos saíram comentando não sobre o vestido da noiva, nem sobre as flores ou o buffet, mas sobre a cena inesperada que revelara segredos guardados há anos. Eu fui embora sozinha, com a sensação de que algo tinha acabado, minha amizade com Kate, mas também de que algo tinha começado, a versão de mim mesma que eu sempre escondi, finalmente à vista de todos. Quando ouvi a voz de Marcos na sacristia dizendo que eu parecia familiar, algo se acendeu dentro de mim. Não era apenas a surpresa de ser notada, mas a forma como ele disse, como se tivesse visto um fantasma, como se eu fosse uma lembrança de um sonho recorrente. Eu não sabia se sentia orgulho ou medo. Kate estava imóvel, com o rosto cada vez mais pálido. Eu podia ouvir o coração dela batendo forte, quase em pânico. Quando empurrou a porta da sacristia, todos os olhares se viraram para ela. Amor, disse Marcos, apressado, tentando disfarçar o nervosismo. Você demorou, achei que já estava no altar. Ela tentou sorrir, mas sua expressão tremia. Eu fiquei parada atrás dela, como uma sombra incômoda. Os padrinhos me fitaram, alguns cochichando. Quem é? Marcos perguntou de repente, olhando primeiro para mim e depois para ela. Eu sei que é sua amiga, mas qual é a história dela? A pergunta soou inocente, mas não era. Kate engoliu seco. Eu podia jurar que, por trás da maquiagem e do vestido impecável, ela queria que eu sumisse dali. É só, a fulana, minha amiga de escola. Respondeu sem graça, tentando me reduzir àquele título mínimo. Só que Marcos não tirava os olhos de mim. Havia um brilho de curiosidade, de reconhecimento. Algo que me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo validada. Pela primeira vez, eu não era a amiga natural. Eu era a mulher que chamava atenção, mesmo sem querer. O resto da cerimônia parecia uma peça de teatro mal ensaiada. Kate caminhava até o altar com um sorriso que parecia colado no rosto. Eu, sentada entre os convidados, sentia olhares queimando minha pele. Algumas damas de honra me encaravam como se eu fosse a verdadeira vilã da história, outras apenas cochichavam entre si. Durante os votos, Marcos tropeçou em algumas palavras. Seus olhos desviaram por um instante, e eu tive a nítida impressão de que procuravam por mim entre a multidão. Naquele momento, percebi, Kate não estava brava porque eu tinha passado maquiagem. Ela estava desesperada porque, por um dia, eu havia roubado algo que sempre fora dela, a atenção. E isso, para Kate, era imperdoável. Depois da cerimônia, veio a recepção. Uma festa luxuosa, cheia de luzes e mesas impecáveis. Eu tentei me misturar, não queria ser protagonista, mas parecia impossível. Pessoas vinham até mim, perguntavam sobre meu vestido, minha maquiagem, até pediam dicas. Eu sentia a fúria de Kate queimando do outro lado do salão, como se cada elogio que eu recebia fosse uma facada nela. Em um momento, Marcos se aproximou com 2 taças de champanhe. Você está diferente hoje. Disse, entregando-me uma taça. Não só pela maquiagem, parece outra pessoa. Eu sorri, tentando manter a calma. Talvez eu só tenha decidido mostrar uma parte de mim que sempre escondi. Ele me encarou fundo, como se procurasse algo. Engraçado, murmurou. Essa parte de você me parece estranhamente familiar. Antes que eu pudesse responder, Kate apareceu, segurando o braço dele com força. Amor, os fotógrafos estão chamando. Disse com os dentes cerrados, como se estivesse prestes a me devorar viva. Ela me lançou um olhar que dizia tudo, essa guerra ainda não acabou. E não acabou mesmo. Nos dias seguintes ao casamento, a fofoca correu solta. As redes sociais estavam cheias de comentários sobre a misteriosa convidada de azul. Alguns achavam que eu era parente distante do noivo, outros diziam que eu parecia mais glamourosa que a própria noiva. Kate surtou. Me mandou mensagens furiosas. Você arruinou meu casamento. As pessoas só falam de você, não de mim. Você planejou tudo para me humilhar. Eu li cada palavra com um misto de raiva e tristeza. Depois de anos de amizade, era isso que ela pensava? Que minha única função era ser pano de fundo para o brilho dela. Respondi apenas uma vez. Eu nunca quis roubar nada de você. Só quis existir sem ser diminuída. Ela não respondeu. Mas Marcos começou a responder. Primeiro foram mensagens educadas, agradecendo pela presença. Depois, perguntas sobre maquiagem, sobre a vida, sobre memórias do colégio que ele jurava ter comigo, mesmo sem termos estudado juntos. É como se eu já tivesse te visto em algum lugar, ele insistia. E eu não sabia o que fazer com aquilo. A história não acabou no casamento. Não parou nas mensagens. Não parou nos olhares. Foi o início de algo maior, de uma guerra silenciosa entre mim e Kate, entre a versão que ela queria de mim e a versão que eu finalmente decidi mostrar ao mundo. E eu sabia, a batalha seguinte seria ainda mais cruel.